pessoal, meu nome é Mike Williams e bem-vindo a Pivot Comics. E hoje nós vamos falar qual é o jeito mais simples de se construir os seus personagens. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar o sininho de notificações. Quando nós pensamos assim em construir um personagem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Nós temos que criar uma personalidade, criar um design, uma aparência para esse personagem, um sonho, um objetivo e várias outras coisas. Só que uma das coisas que muitas pessoas não prestam atenção na criação de um personagem é como você vai fazer transparecer o desenvolvimento dele. Porque vamos parar para pensar. Uma pessoa, conforme a gente vai crescendo e envelhecendo, a gente tem uma forma de pensar, uma forma de agir, a gente tem um comportamento. Só que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo novas experiências na nossa vida, temos que entender que o nosso comportamento ele muda. E o que muitos que não eles não se atentam nas suas histórias é justamente isso. Ele quer fazer um desenvolvimento do personagem, mas eles não se atentam às mudanças de comportamento que o personagem tem durante a história, ou até mesmo não coloca impacto dessas experiências na vida do personagem. Você tem que entender que a gente tem que dar atenção para essas mudanças de comportamento. Por exemplo, às vezes o que seria, por exemplo, que mudaria nos pensamentos de um personagem quando ele visse um companheiro dele morrendo em batalha na frente dele e ele não podendo ajudar? Tipo, qual seria o pensamento do personagem, por exemplo, que acabou de ser pai? O que mudaria no comportamento dele? O que mudaria nos pensamentos dele? O que mudaria no pensamento de um personagem que antes era uma mocinha camponesa de uma família pobre e de repente agora ela descobriu que ela é filha de um rei e agora tem que assumir o trono? Qual seria a mudança de pensamento? Qual seria a mudança de comportamento desse personagem? Então são coisas que a gente tem que pensar e muito bem. Porque quando você pensa em que mudanças o personagem pode ter em determinadas situações, o desenvolvimento dele fica muito mais rico. Não é apenas o desenvolvimento do personagem, não é apenas em poder, mas em comportamento, maturidade, forma de pensar e forma de ver, também são excelentes jeitos de você construir um bom personagem. Uma coisa que você tem que entender é que a história que a gente está escrevendo na light novel, seja num mangá, seja o que for que a gente estiver escrevendo, ela exige essas mudanças. Ela exige esse desenvolvimento. Então, você tem que entender que além de você desenvolver o seu personagem, você tem que dar um motivo do porquê o seu personagem ele mudou. Por exemplo, por que agora o seu personagem que era muito dócil, agora se tornou uma pessoa mais, fechada, uma pessoa mais séria, uma pessoa mais agressiva? O que aconteceu para provocar essa mudança? Um personagem que era totalmente imaturo e impulsivo, que agora se tornou frio e calculista. O que aconteceu com ele? Então você tem que colocar um motivo da mudança. E você também tem que ver se aquela mudança faz sentido para o momento da história. Porque não adianta você, vamos supor, você transformou um personagem que era alegre em um personagem, em um personagem triste, mas o momento da história está no meio de uma festa, de uma celebração, onde está todo mundo feliz. Qual é o sentido disso? Não tem sentido você ter um desenvolvimento desse na história. Então, você tem que pensar muito bem em como você vai desenvolver, em qual o motivo desse desenvolvimento e se esse desenvolvimento ele tem sentido na obra. Porque senão, você vai transformar uma obra
muito bem planejada, uma obra muito bem elaborada, numa história ruim. Porque o que faz uma história se tornar legal, uma história se tornar, vamos dizer assim, top, é as coisas fazerem sentido e o público criar uma empatia. Por exemplo, você construir um bom personagem, você tem que provocar um desses dois sentimentos no teu leitor ou no telespectador. Ou o leitor, ele tem que se identificar com esse personagem, tipo assim, caramba, ele parece comigo. Poxa, se eu tivesse no lugar dele, eu tomaria a mesma atitude que ele. Ou você tem que causar no seu leitor admiração. Por exemplo, caramba, eu queria ser como esse personagem. Poxa, ele tem uma qualidade que eu gostaria muito de ter. Eu queria ser generoso como ele. Poxa, eu queria ser um líder como esse personagem. Poxa, eu queria ser forte como esse personagem. Então, o que faz um personagem ele ser muito bem construído é quando um desses dois sentimentos, ou até mesmo os dois sentimentos, são provocados no leitor. Claro que uns se identificam com um personagem, outros se identificam com o outro. Tem pessoas que elas se identificam muito com o vilão. Tem pessoas que se identificam com o protagonista. Daí, de repente, tem aquele leitor que ele vai se identificar com um personagem secundário que ninguém dá atenção para ela, para aquele personagem. Mas ele tem algo que chama a atenção. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que o personagem dele favorito é o Sanji de One Piece. Aí você me pergunta, mas por que, Mike, que ele se identifica com o Sanji? Porque o Sanji, na trajetória dele, o Sanji passou fome. E ele não aceita ver ninguém com fome. Tanto é que tem uma cena em One Piece que um inimigo estava com fome, ele estava vindo para poder lutar contra o Sanji parou tudo, foi lá, fez um prato de comida e entregou pro cara. Aí o cara falou, não, mas como é que você tá me dando um prato de comida? Eu sendo seu inimigo. Aí o Sanji vira e simplesmente fala pra ele, cara, você pode ser meu inimigo como meu aliado, mas eu sei o que é passar fome, então eu não vou te negar um prato de comida. E esse meu amigo, ele chegou a passar uma situação financeira ruim, que ele passou fome. E hoje ele trabalha em restaurante. Então, esse simples detalhe de que o Sanji um dia passou fome, foi o que cativou ele a se tornar o personagem favorito dele. Olha que interessante. Foi um simples detalhe do personagem, mas que fez ele se identificar com aquele personagem e se tornar o personagem favorito dele. Como muitas pessoas, por exemplo, que se identificam pelo personagem ele fumar, por um personagem gostar de beber, por pessoas que se identificam com o personagem porque ele é folgado, ou porque ele se parece, por exemplo, às vezes ele olha a aparência do personagem e parece com a dele, tanto é que o apelido dele entre os amigos é o nome do personagem. E acaba que ele se afeiçoa aquele personagem porque ele se identifica. É como se ele se visse dentro do anime, ele se visse dentro do mangá. Então, uma bela forma de você construir bem um personagem é você causar esses dois sentimentos. Recapitulando, ou você tem que causar identificação, que é quando o leitor ele se vê dentro daquele personagem, seja na aparência ou nas atitudes, ou você tem que provocar a admiração do leitor ao seu personagem, que é o quê? Ele querer ser como o seu personagem. Então, dessas formas, você constrói muito bem um personagem e você prende. Por exemplo, quantas histórias que não foram salvas graças a personagens? Por um exemplo, Jujutsu Kaisen. Se você analisar, quais são os personagens que todo mundo gosta de Jujutsu Kaisen? Ou o cara gosta do Gojo, porque causa aquela admiração, tipo, todo mundo quer ser forte igual o Gojo. O Gojo é estiloso pra caramba, usa as roupas muito loucas, ele é bonitão, tal, mó estilo. Como tem gente que ama o Sukuna. Por quê? Porque ele é todo malvadão. Ele é forte pra caramba. O cara vai tirar um sarro dele. O cara foi entrar lá na mente do Itadori. O Sukuna falou, rapaz, se põe no seu lugar. Você tá querendo dominar a minha mente? E o cara se cagando lá pro Sukuna. E o Sukuna dando risada da cara do maluco.
Você tá entendendo? Então, às vezes, por um estilo do personagem, um jeito que ele é, causa uma antipatia. E vamos ser bem sinceros, o protagonista de Jujutsu Kaisen, ninguém nem fala do Itadori. Você só ouve falar do Sukuna e do Gojo. Se esses dois personagens não existissem no Jujutsu Kaisen, será que ele teria feito o mesmo sucesso? Será que teria vendido o tanto de mangá que ele vendeu? Talvez não, talvez sim. Só quem sabe. Mas você vê como que um personagem, quando ele causa uma identificação com o público, quando ele causa uma admiração do público, olha o tanto de gente que ele agrega. Olha o tanto de gente que ele engaja numa história. Então é isso que você tem que pensar. Uma coisa, pessoal. Para que o leitor, ele tenha essa identificação, ele tenha essa admiração pelo teu personagem, você tem que deixar esse personagem ser simples de se entender. Você tem que entender que é o seguinte, o que o seu personagem faz, o porquê ele faz e as justificativas que ele tem para as atitudes que ele toma, tem que ser simples de explicar, em uma ou duas frases. Porque se você não consegue explicar o que o seu personagem faz em uma ou duas frases, você pode ter certeza que a tua história tem furo de roteiro. Porque ali já mostra que não tem uma certa construção de enredo dentro daquele personagem. Então, se você não sabe, já recapitulando, se você não sabe explicar o que o teu personagem quer, o que ele faz e o porquê faz em uma ou duas frases, você tem que pensar e resolver esse problema logo. Mike, isso vale apenas para o meu protagonista? Não, isso vale para todos os seus personagens. Todos os seus personagens têm que ter essas três perguntas respondidas. O que o personagem faz, o que ele quer e o porquê ele faz o que faz. Se você tem essas respostas na ponta da língua, você pode ter certeza que o teu personagem está bem construído. E isso também, você já consegue evitar vários furos de roteiro só mexendo nos seus personagens. Vamos lá, vou passar aqui para você como se fosse uma lição de casa. Para você poder fazer muito bem essa tarefa. Olha só, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar todos os personagens da sua história. E você vai tentar resumir qual é o objetivo deles, o que eles fazem, como eles são em duas frases. Mike, mas isso aí vai ser difícil, porque nem todos os personagens eu vou conseguir fazer em apenas duas frases. Então, já vai uma dica. Se você não consegue resumir os seus personagens em duas frases, você tem dois caminhos a percorrer. Primeiro, ou você vai ter que refazer e tentar resumir esse personagem de uma maneira mais fácil de simplificar, de se explicar por quê. Porque aí já não é uma história complexa, mas sim uma história complicada. Tudo que fica difícil de se explicar, o leitor não vai entender. Você tem que deixar da forma mais mastigada possível para o seu leitor absorver o conteúdo daquele personagem e absorver a informação da tua história. Ou segundo, você vai ter que recriar algumas cenas, alguns acontecimentos da sua história, justamente para a sua história se tornar uma história mais simples de se entender. E uma coisa que eu já vou tirando uma dúvida da sua cabeça. Há uma coisa, a diferença entre complexidade e uma coisa complicada. O que é uma história, por exemplo, complexa? É uma história que ela tem um assunto mais profundo, é um papo mais sério, algo assim que você já tem que pensar mais para entender. Uma história complicada é aquela história que nem quem criou a história entende e menos ainda sabe explicar. Essa é a diferença. Então não torne a sua história e os seus personagens complicados. Tornem eles complexos.
que a complexidade, esse ar de mistério que a complexidade traz, vai atrair o leitor. Mas a complicação da explicação afasta ele e faz ele dropar sua light novel. Se esse conteúdo ajudou você, curte aqui o vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Toda quinta e sábado às 8 horas da noite, nós aqui temos live aqui no YouTube, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.